O novo capítulo da franquia Sobrenatural, A Porta Vermelha, chegou nos cinemas e ele tem coisas boas e tem coisas ruins. Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que esperar do novo filme. Pra alegria dos fãs de terror, chegou um novinho no cinema e não é qualquer um. Julho trouxe o novo capítulo de uma das franquias mais bem-sucedidas do gênero, Sobrenatural, também conhecido como Insidious. Sobrenatural, A Porta Vermelha é o 5º filme da franquia e eu vou contar tudo o que você pode esperar desse novo filme. Mas não tudo, na verdade, porque sem spoilers. Tá, acho que faz sentido retomar um pouquinho do passado da saga, só pra gente lembrar. Sobrenatural 1 foi lançado em 2010 e o 2 foi lançado em 2013. Os dois são dirigidos pelo James Wan e escritos pelo Leigh Whannell, ou Leigh Whannell, não sei. E mostram a família Lambert batalhando contra umas assombrações. É basicamente isso. Eles são alvo desses fantasmas basicamente porque o Dalton, que era um menininho lá atrás, tem a habilidade de passear pelo plano astral e entrar no além, que é um lugar basicamente cheio de almas que tem sede por vida. A franquia tem 2 outros filmes lançados em 2015 e 2018, só que esses filmes focaram na maior e melhor personagem, que é a Elise, que é a pessoa que sempre consegue salvar os Lamberts porque ela é basicamente super poderosa. O terceiro filme é uma história aleatória, que mostra a Elise ajudando uma adolescente, e o quarto filme mostra o passado da Elise, quando ela era criancinha. Esses 2 filmes praticamente são irrelevantes para quem quer ir ver o 5. Isso porque Sobrenatural, A Porta Vermelha é uma continuação do 1 e do 2. Ele retoma a história da família Lambert 10 anos depois, e ele traz todos eles de volta com o mesmo elenco, tirando a Callie, que era uma bebezinha. Então aqui a gente tem o Patrick Wilson como protagonista e diretor, ele tá fazendo sua estreia na direção aqui. A gente tem a Rose Byrne de volta como a Renee, mas ela tá com um papel bem menor. E a gente tem o Dalton, que é o Ty Simpkins, que é o menininho lá de trás, agora um jovem rapaz indo pra faculdade. Em 2023, a família Lambert tá super mal. Basicamente, eles vivem na sombra do que aconteceu lá em 2013, só que eles não têm muita noção disso, porque no fim do segundo filme eles decidem apagar a memória. Aquelas decisões que a gente não entende porque as pessoas tomam. Não é muito inteligente. Então, basicamente, em 2023, eles estão super confusos, tipo, por que eu não lembro da minha vida direito? Por que eu tava num coma? Por que eu tenho lapsos de memória? Tudo isso é estranho. E o filme é bem separado entre 2 núcleos com essas 2 pessoas. O Josh, de um lado, indo pro médico, tentando entender por que ele acha tudo estranho, e o Dalton indo pra universidade, com medo de escuro, e conhecendo uma nova personagem da franquia, a Chris. Ela vem pra ser o alívio cômico no lugar do Specs e do Tucker, que era aquela duplinha tradicional do Sobrenatural. Isso porque, no novo filme, a Elise morreu lá no primeiro, então não vai ter aqueles caça-fantasmas de sempre. Então, a franquia deu um jeito de ter um novo alívio cômico sem precisar trazer aquela galera. Do outro lado tá o Josh, tentando entender aquele seu estado mental confuso, e inclusive indo fazer um exame de ressonância magnética, que é um exame perfeitamente promissor para um filme de terror, e Sobrenatural 5 tira proveito super bem. Essa é a melhor cena do filme. Agora, eu não vou continuar falando muito da trama, porque a partir daí, né, quem quer ver, vai ver. Só que eu posso dizer que A Porta Vermelha tem bem menos jumpscares do que os outros filmes da franquia. Apesar do Patrick Wilson fazer um estilo James Wan super bem, ele não inova muito bem na direção, mas comanda o filme bem direitinho, a principal diferença é essa: menos sustos e mais tensão. As cenas assustadoras de Sobrenatural 5 são bem mais de prolongamento, expectativa, sabe? Quando você vê uma coisa estranha lá no fundo da tela, o personagem não tá vendo, só você tá vendo, e aquele vulto vai crescendo e vai chegando, se aproximando e tudo mais. Isso a Porta Vermelha faz muito bem, o Patrick Wilson é perfeito. Sobrenatural, A Porta Vermelha desliza bem na questão do roteiro. E eu fiquei muito triste com isso, porque até o meio do filme eu tava meio impressionada, eu tava achando muito bom. Eu sempre tive um problema com essa franquia, que é o fato de que eu acho que ela nunca soube aprofundar a personagem. É meio curioso, por exemplo, que a gente tenha tido 2 filmes sobre a família Lambert e a gente não conhece esses personagens muito bem. A gente não sabe a personalidade deles, a gente não sabe as dinâmicas entre eles, a gente conhece eles muito pouco. Eles nunca foram o foco da franquia porque os filmes eram bem mais interessados no além, nos jumpscares e etc. Mas eu sempre acho que isso foi um problema pro próprio terror da franquia, porque por que eu vou me importar com pessoas que eu mal conheço? Isso não foi sem querer. Tudo bem, o interesse de Insidious lá atrás sempre estava nas criaturas da franquia, o demônio de rosto vermelho, o Darth Maul, basicamente, a Noiva de Preto, o Homem que não respira e a Elise. Ninguém nunca realmente se importou com os Lamberts. Até aqui. Sobrenatural 5 finalmente desenvolve essa família e desenvolve super bem. A dinâmica do Josh com o Dalton, por exemplo, é super bem estruturada. E até por isso você se importa mais com quem você tá assistindo. Então, assim, até pra metade do filme eu tava gostando muito. Eu tava orgulhosa, sabe? Tipo, que bom, que caminho certo, Patrick Wilson, você é perfeito e tudo mais. E daí,
o filme entra na reta final. Podemos parar agora? Porque eu não quero falar mal do sobrenatural. Tá, mas enfim, a gente faz o que a gente precisa fazer e precisa ser dito que esse filme não sabe o que fazer com tudo que ele construiu. É uma pena, porque até metade tudo cresce super bem, é fofinho, e daí do nada você vê que o filme basicamente fala, tá, agora a gente precisa entrar no além, porque é isso que Insidious faz, então bora. Mas a real é que nada se justifica, sabe? Tipo, a entrada do Dalton ou a entrada do Josh no além, nada faz muito sentido e é meio que, tá bom, o filme tá chegando ao final, vamos entrar nesse mundo aí que é sinistro. Vou dizer que uma das coisas que é super tradição da franquia desde o primeiro filme, que é retomar as cenas do passado e olhar pra elas com um novo olhar, Sobrenatural 5 faz super bem. É sempre legal misturar o presente com o passado, mas a real é que esse filme não sustenta isso muito bem. Até a questão do título. Tipo, tá, entendi que tem uma porta vermelha, mas não entendi exatamente por que isso, por que agora, por que lá, como, não sei. Acho que tudo acaba numa baguncinha, meio acidental. E isso é meio triste, porque pela primeira vez, os Lamberts eles deixaram a posição de vulnerabilidade deles pra encarar as habilidades deles como poderes. Isso é até meio engraçado, porque no fim das contas, Sobrenatural 5 tem uma lição meio parecida com Frozen. E eu vou dizer que eu falei isso pro produtor Jason Blum e ele super concordou comigo, então nem adianta discordar. É fofo, tipo, o final é super fofo. E até por isso ele é um pouco brega. Enfim, basicamente Sobrenatural 5 é um filme metade bom. Ele começa super bem, desenvolve lindamente e colapsa no fim. É meio triste de assistir. Mas eu vou dizer que lá no fim, quando acaba, você já tá frustrado com o fim, você tá acabado, o que importa é que subitamente, surpreendentemente, começa a tocar uma música do Ghost, com o Patrick Wilson. Nada mais importa, nada. Tá, talvez isso importe pra menos gente do que eu gostaria, mas se por acaso você também é fã de Ghost, você vai ficar feliz que nem eu. Não exatamente que nem eu não fazia a menor ideia que isso acontecia, e você faz porque eu te contei. Mas enfim, me empolguei. Fato é que eu sou fã de Ghost, e o que importa é que o Patrick Wilson também, e por isso no final alternativo de Sobrenatural 5 a gente fica junto. Na minha cabeça, pelo menos. Hey, nice shirt! Thank you so much.